Versículo 6. É a direção que Deus tem nessa noite. Amém? Diz assim: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito Santo não permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade, e Paulo teve de noite uma visão, em que se apresentou um homem da Macedônia, e lhe rogou, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. E logo, depois desta visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Agora pula lá para o versículo 16. E aconteceu que, indo nós à oração, nos saiu ao encontro uma jovem que tinha espírito de adivinhação, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Esta, seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens que nos anunciam o caminho da salvação são servos do Deus Altíssimo. E isto fez ela por muitos dias. Mas Paulo, perturbado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus Cristo te mando que saias dela. E na mesma hora saiu. Agora pula lá para o versículo 25. E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se lhe abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Pode se assentar, Deus. Irmãos, o livro de Atos, ele pode ser dividido em duas partes. A primeira parte é do capítulo 1 até o capítulo 12, vai enfatizar e vai destacar o ministério do apóstolo Pedro. Do capítulo 13 até o capítulo 28, vai enfatizar e vai destacar o ministério do apóstolo Paulo. Paulo, um homem que vivia debaixo da rédea do sistema romano, perseguindo o povo de Deus, agora ele vai ter um encontro com Jesus, de forma que a vida dele vai ser tão transformada, que Atos capítulo 9, versículo 22 vai dizer que ele se esforçava cada dia e confundia muitos ali na cidade de Damasco, confirmando que Jesus era o Cristo. Observe que nós estamos falando aqui nessa noite de um homem forjado, de um homem maduro, de um homem que percorreu várias viagens missionárias, de um homem que foi dotado de experiências. Paulo viveu experiências grandiosas com o Senhor. E eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas que entraram aqui nessa noite, que você já viveu experiências maravilhosas com Deus. Eu tenho certeza que eu estou pregando aqui nessa noite para pessoas que Deus já te curou e você já teve experiência de cura maravilhosa com o Senhor. Aonde a medicina olhou e disse que não, aonde a medicina olhou e disse que não tinha mais jeito, foi Deus que foi lá e te deu a última palavra e Deus disse sim para você. Oh, que experiência! Eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que você teve experiência
ativar o gatilho hoje de memória. E Ele vai trazer a sua lembrança hoje todas as experiências que você já viveu no primeiro dia. Coisas que naquele momento já viveu, levantou a tua fé. Você viu a mão de Deus sobre ti. Você viu a mão de Deus te levar. Você viu a mão de Deus caminhar com você. Você viu a mão de Deus te instruir por onde quer que você andasse. Você viu e você verá outra vez a mão de Deus sobre ti. Experiências maiores você vê. No capítulo 16 que nós acabamos de ler, Paulo está na sua segunda viagem missionária. Segunda viagem missionária. E o que eu acho interessante aqui é que as igrejas eram confirmadas e cresciam a cada dia. Cresciam. Porque o intuito do povo aqui não era pisar um em cima do outro. Não, eles eram servos e estavam prontos para servir uns aos outros. Por isso que cresciam. Estavam em comunhão, em concordância, cumprindo a missão que Deus havia ordenado. E o texto vai dizer que agora Paulo, Silas e os outros que estavam com eles vão tentar ir agora para a Ásia. Mas o que eu acho interessante aqui é que o Espírito Santo vai impedir. Isso aqui é lindo, pastor. Sabe por que é lindo? Porque Maria, mas é pegar na mão ali, mas é fazer a obra de Deus, não interessa. Se não é da vontade do Espírito Santo, você não vai. Porque tem hora, pastor, que a gente quer entrar na casa de gente, quer fazer visita na casa de gente que mora um quarteirão da igreja, mas não vem para a igreja, porque já acostumou o pastor na casa orar, porque já acostumou a receber culto em casa. Aí vem o Espírito Santo e impede, vem o Espírito Santo e diz: não! Me desculpe se não era isso que você queria ouvir, mas foi isso que o Espírito Santo me mandou pegar aqui nessa noite. Ai, cala para subir. Porque tem momentos que a gente quer impor a mão na cabeça de pessoas e começar a orar, começar a declarar. E aí o Espírito Santo está vendo isso aí e diz assim: não, porque muita coisa não é oração, tem coisa que é falta de posicionamento. Tem momentos que a gente quer ajudar de fato quem não quer ser ajudado. E tem momentos que a gente até já ajuda pessoas que têm má intenção contra nós. Pessoas que a gente se carece delas e a gente tem um sentimento de pena sobre elas, mas não é para ajudar. Aí vem o Espírito Santo e nos impede. Vem o Espírito Santo e nos repreende. Vem o Espírito Santo e nos trava. E a gente não compreende naquele momento. Mas o Senhor está dizendo: não, não, não. Oh, aleluia! O texto vai dizer que eles vão tentar ir para a Ásia e o Espírito Santo vai impedir. Eles vão chegar em Lídia e tentar ir para Bitínia e o Espírito Santo vai impedir de novo. E o Espírito Santo vai impedir de novo. Oh, meu irmão, que essa graça recaia sobre nós aqui nessa noite e que nós venhamos entender que todas as vezes que nós tentamos ir contra a vontade de Deus, só contra a direção de Deus, que o Espírito Santo venha nos impedir, venha nos travar e dizer não. Porque Ele tem a direção certa. Mas Paulo queria cumprir a missão. Tudo que Paulo queria era pegar a palavra. Tudo que Paulo queria era pegar o Evangelho. Não interessa, o Espírito Santo tinha prioridade. A prioridade do Espírito Santo era na segunda. Então, até para fazer a obra de Deus, nós precisamos de um direcionamento dele. Nós precisamos entender qual é a direção que o Senhor quer. Nós precisamos entender, sabe por quê? Porque é Ele que sonda os corações dos homens. É Ele que compreende o que está no coração de cada um. Se Ele não permitiu orar, é porque Ele sabe. Se Ele não permitiu visitar, é porque Ele sabe. Se Ele não permitiu você ajudar, é porque Ele sabe pela cabeça. Eles vão tentar. Ali o texto vai dizer que de noite, Paulo ele vai ter uma visão. E quando ele tem a visão, ele vai ter uma visão de um homem se apresentando para ele e dizendo assim para ele: passa na Macedônia e nos ajuda. E o texto vai dizer que o homem, depois dessa visão, eles procuram partir. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque Paulo ele só vai ter a visão depois do não de Deus. Porque o não de Deus sobre a nossa vida, ele também é revelador. Quantas vezes você recebeu o não de Deus na tua trajetória e hoje, no momento, você não compreendeu, mas hoje você vê que isso é
portas sobre a tua vida. Quantas vezes Deus não deixou você fazer com sociedade, com pessoas que não era para fazer. Quantas vezes que Deus tirou e arrancou aquela amizade do seu caminho. Você não compreendeu no momento, mas Deus está dizendo hoje, você vê que foi livramento meu para a tua vida. Então agradeça ao Senhor pelos nãos que Ele tem colocado no meio do teu caminho, no meio da tua trajetória. Porque muitas vezes a bênção de Deus não está naquilo que Ele não está, mas naquilo que Ele tira. Não está na porta que Ele abre, mas na porta que Ele fecha. Não está no sim de Deus, mas está no não que Ele traz. Outra coisa interessante aqui é porque aquela visão confirmava que o caminho, que a direção que Deus tinha era a Macedônia. Interessante é porque logo que ele teve a visão, o texto vai dizer que logo, ou seja, imediatamente eles partiram. Não esperam. Porque tem coisas na nossa vida que não dá para esperar. Não adianta você querer fugir da sua chamada. Tem coisas na sua vida que não dá para esperar. Você vai correr para a direita, para a esquerda, você vai correr para todos os lados, mas o Espírito Santo vai ao teu encontro. Ele vai falar contigo porque foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. Tem coisas que não dá para esperar. Até quando você vai ficar de braço cruzado, esperando, sendo que tem gente morrendo do teu lado, gente morrendo na tua casa, gente morrendo no teu bairro, gente morrendo na tua vizinhança, sendo que Deus te chamou, sendo que Deus te escolheu, sendo que a chamada de Deus está sobre a tua vida, sobre a tua trajetória, sobre a tua cabeça, há uma autoridade sobre você. Deus me trouxe aqui nessa noite, levanta. Meu Deus. Oh, aleluia. Chega de fingir que você não sente, chega de fingir que não é contigo, chega de fingir que essa chamada não está sobre você, chega de fingir que você não tem esse dom, chega de fingir que Jesus não está te chamando. Há quanto tempo Jesus está te chamando para fazer a obra dele, para cumprir o propósito dele, para obedecer o ministério dele? Glória a Deus. Ele está te chamando. Porque quando tem uma missão a ser cumprida, ela tem que ser cumprida. Interessante que eles levantam imediatamente. Porque eles entendem que há uma missão a ser cumprida e ela tem que ser cumprida. Não dá para esperar. Não dá para esperar. Quantas vezes o Senhor está te incomodando para levantar na madrugada para orar? Você está esperando. Está esperando o quê? Está esperando o quê? Se levanta hoje. Deus colocou esse jejum no teu coração, jejuma. Deus te mandou orar, ora. Deus te mandou levantar, levanta. Deus te mandou você se posicionar, se posiciona. Deus mandou você acelerar, acelera. Deus colocou velocidade nos teus pés, corre. Para mim, para você que entrou aqui nessa noite, acelera hoje, Paulo. Passa na Macedônia, tem gente não precisando da tua ajuda. Imediatamente foi. Navegou da noite e foi direto para São Bromate. O texto vai dizer que no dia seguinte para Neópolis, aí eles vão chegar na cidade da Macedônia chamada Filipos. Num dia de sábado eles vão sair, vão para a beira de um rio, onde costumavam ter oração. E o texto vai dizer que quando eles chegam lá, tem um grupo de mulheres orando. Elas estão ali orando. E elas estão assentadas ali e eles vão falar para aquelas mulheres. E a gente vai ver que ali no meio daquelas mulheres, tem uma mulher chamada Lídia, uma vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, que servia a Deus. E o que eu acho interessante é que a Lídia, ela vai abrir o coração para aquilo que Paulo está vendo. Sério. Porque não adianta só você vir aqui e sentar nesse banco. Você tem que vir aqui, sentar no banco e abrir o seu coração para aquilo que está sendo falado. Não adianta, porque se você entrar aqui, sentar aí e não abrir o seu coração, você vai voltar para a tua casa da mesma maneira. Mas a partir do momento que você abrir o teu coração, Deus vai impactar a tua alma, Deus vai transformar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Ela vai abrir o coração. E quando ela abre o coração, o texto diz que ela é batizada. E ela e a casa dela
Isso é lindo por quê? Porque o Evangelho, ele vai impactar a vida de Lídia, mas também vai se estender sobre toda a sua casa. Vai impactar Lídia, mas vai se estender sobre toda a sua família. Isso aqui é interessante, sabe por quê? Porque quando você entender que o que está sendo pregado aqui não é chave de casa, não é chave de carro, não é chave de empresa, não é bem material, mas quando você entender que o que está sendo pregado aqui é uma palavra que vai impactar a sua vida, que vai se estender sobre a tua casa, que vai se estender sobre a tua família, sobre a vida do teu filho que está nas drogas, sobre a vida do teu marido que ainda não crê no Senhor, você vai entender que aquilo que Deus tem é grande. Oh, levanta a tua mão que eu vim aqui nessa noite, eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui para profetizar. E eu quero declarar que hoje você vai sair daqui. E quando você chegar na tua casa, você abrir o teu coração aqui e você vai impactar lá dentro. A palavra que você ouviu aqui vai ser tão impactante que quando você chegar na tua casa vai impactar quem está lá. Vai se estender sobre a tua casa, vai se estender sobre a tua vida, vai se estender sobre os teus filhos, vai se estender sobre o teu marido, vai se estender sobre a tua esposa, vai impactar. Porque nós estamos aqui nessa noite como Paulo, debaixo da autoridade do Espírito Santo. Glória a Deus. Nós estamos aqui como Paulo, com autoridade, com unção, para declarar, para profetizar que essa mesma graça que repousa aqui vai repousar lá também. Glória a Deus. Graças a Deus. Vai impactar toda a família de Lídia. E foi espontâneo. Olha, isso aqui foi espontâneo. Eu tenho uma preguiça, uma indignação, quando a gente faz apelo na igreja e tem um visitante e as pessoas chegam assim e ficam querendo forçar a pessoa a aceitar Jesus. Eu me indigno com isso, sabe por quê? Porque tem que ser espontâneo. É o que diz em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Não é por força, não é por violência, mas é pelo Espírito Santo. Porque se abriu o coração, se deu, a palavra tocou, a conversão é espontânea. Não precisa forçar, não precisa forçar a barra, não precisa ficar incomodando. Vamos lá, aceita Jesus, ele vai mudar a sua vida, ele vai mudar a sua história. A palavra faz o trabalho por si só. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado e da iniquidade. Deixa ele. Aleluia. Aleluia. É ele. Glória a Deus. Oh, aleluia. Foi espontâneo. Passado um tempo, desse que vai dizer agora, que aconteceu que indo eles a oração. Vai sair ao encontro agora uma jovem. E aquela jovem está possessa por um espírito de adivinhação. Interessante aqui porque a gente vai ver que Paulo, ele sempre está no percurso do caminho da oração. Porque a oração para eles era uma rotina. A oração para eles era uma constância. Porque não existe missão sem oração. E se tem duas verdades que nós precisamos entender sobre oração, a primeira é que quando nós estamos no caminho da oração, muita coisa se revela. Já percebeu? É você se levantar para orar, muita coisa se revela. É você se levantar para orar, a tua visão se abre, o discernimento se abre, Deus começa a te mostrar coisas que você não tinha visto outrora. Deus abre o teu discernimento, você consegue enxergar quem é, quem não é, quem está, quem não está, por que é que você está nessa prova, se foi você que entrou, se essa prova é de Deus, ou se te colocar nessa prova, a tua visão se abre. É o caminho da oração. Segunda verdade, que é você caminhar no caminho da oração e se levanta. Foi o que aconteceu aqui. Paulo estava para onde? Para o caminho da oração. Aí todas as vezes, quem ia para o caminho da oração, vinha a jovem do Espírito. Dizendo assim, estes homens aí são servos do Deus Altíssimo. Estes homens aí que pregam o Evangelho são servos do Deus Altíssimo.
Então, todas as vezes que você caminhar para caminho de oração, o inimigo se levanta. Por que, Marinho? Porque você se levantou. Porque você se posicionou. Porque você se ergueu. Porque enquanto você está acomodado, braços cruzados, sem fazer nada, ele não está nem aí. Mas a partir do momento que você se levanta para atacar. Você se levanta para guerrear. E quando você se levanta para guerrear, ele levanta também para poder te guerrear. Mas só que você está armado pelo Senhor. Você está sob a direção de Deus. Há uma autoridade maravilhosa sobre a tua vida. Há uma autoridade tremenda sobre a tua vida. E quando essa autoridade está sobre a nossa vida, a gente se levanta para estabelecer limite. Paulo vai se sentir incomodado. Paulo vai se sentir perturbado. Porque todas as vezes, Deus vai dizer que todas as vezes que ele passava, aquele espírito do demônio falava: esses homens são servos do Deus Altíssimo. Estava usando aquela jovem, mas falava: esses todos são servos do Deus Altíssimo. Ele está falando mentira, gente? Está falando a verdade. Mas Paulo não está preocupado com a verdade que ele está falando. Porque essa verdade ela não vem de Deus, vem da boca do demônio. E Paulo não está ali para concordar com o demônio. Paulo não foi levantado para concordar com o demônio. Paulo foi levantado para desfazer as obras dos demônios. Paulo foi levantado para desfazer as obras das trevas. Aí o texto vai dizer que Paulo vai se virar e ele vai com muita indignação repreender aquele espírito. E ele vai dizer: sai em nome de Jesus. Meu irmão, que nós devemos nos levantar nesta noite com essa autoridade para estabelecer limite em algumas afrontas, para estabelecer limite em algumas coisas que vem cercando a nossa caminhada de oração, que vem tentando inibir a nossa fé. Verdades que não são ditas pelo Senhor, verdades que não são ditas pelo Espírito Santo, porque essa mesma autoridade repousa sobre nós. Você vai sair daqui hoje compreendendo que há uma autoridade sobre a sua vida. Há uma autoridade sobre a sua vida. E o Senhor, Ele vai nos armar para esta guerra. O Senhor, Ele vai nos cobrir para esta guerra. Mas essa guerra a gente só vence se nós estivermos no caminho da oração, se nós estivermos no caminho da consagração, se nós estivermos no caminho do jejum, se nós estivermos no caminho da busca. Deus vai armar você aqui nesta noite. Deus vai cingir os teus lombos com a verdade. Deus vai te vestir com a coração da justiça. Deus vai calçar os seus pés com o sapato da preparação do Evangelho da paz. Deus vai entregar para você o escudo da fé. Deus vai colocar o capacete da salvação. Deus vai te dar a espada do Espírito, que é a santa palavra de Deus. Você vai sair daqui armado. Vai sair daqui armado. Vai sair daqui armado. Vai sair daqui armado. Caminha no caminho da oração. Oh, aleluia! Não dá para querer bater de frente com o demônio se não estiver no caminho da oração. Não dá para querer guerrear a guerra se não estiver no caminho da oração. Oh, que autoridade, que ousadia, que revestimento de poder que esse homem tinha. Ele se virou para aquela jovem e libertou ela na hora. E é essa mesma autoridade que repousa sobre a tua vida. Para queimar ali, para você chegar na tua casa e colocar demônio no lugar que ele tem que estar. Sai em nome de Jesus. Está no caminho da oração? Não precisa temer. Muitos dias. Um ciclo que se repete. Todos os dias. Uma verdade falada que não vem de Deus. Está na hora de quebrar ciclos que tem se repetido sobre a sua vida. Será que você não percebe? Que isso aí não vem de Deus? É prova em cima de prova, mas foi assim a prova. Porque tem coisas que vêm para mortificar a nossa fé. Tem coisas que sobrevêm na nossa vida para minar a nossa fé, para desativar o nosso ânimo, para nos enfraquecer. São provas que nos deixam lá embaixo. Mas nessa noite Deus está aqui para te levantar e te erguer e te levantar para cima. Porque há uma unção, uma autoridade sobre você. Deus está dizendo: caminha neste caminho da oração, que você verá coisas tremendas sobre a tua vida.
Paulo vai repreender. Aqueles que lucravam com essa jovem, a Bíblia dele não. Eles não gostaram da atitude de Paulo. E agora eles vão pegar Paulo, todos aqueles que estão com ele, vai levar até a praça, a presença dos magistrados, vão apresentar eles ali, vão dizer: olha, esses homens, sendo judeus, estão perturbando a nossa cidade. Perturbando, olha aí o crédito que eles vão levar, perturbando. E quem está pouco preparado para fazer a missão, perturba mesmo. Porque Deus nos levantou para prevalecer sobre o inferno. Não é o inferno que prevalece contra a igreja, é a igreja que vence o inferno. Glória a Deus. Vai perturbar mesmo. Porque a gente está pronto para pregar a verdade. A gente está pronto para falar o que é para ser falado. A gente está pronto para dizer aquilo que o Senhor colocou na nossa boca para dizer. A gente está pronto para fazer aquilo que realmente deve ser feito. Não dá. Glória a Deus. Mas o pastor prega duro demais. Mas foi Deus que levantou ele. A missão dele é essa. Deus colocou as palavras na boca dele. É melhor ele pregar a verdade aqui, essa verdade impactar a nossa alma, do que a gente ficar com a mentira aí com a nossa alma pro inferno. Perturbam a nossa cidade e nos expõem costumes que não é lícito do Senhor. Aí o texto vai dizer que agora eles vão pegar a vara, vai açoitar eles e vão mandar prender eles no cárcere interior, num tronco. Vai colocar eles ali no tronco. E gente, o cárcere interior era a cela mais segura de uma prisão e mais profunda de uma prisão. Vamos colocar eles aqui, açoitados, amarrados. Mas mesmo eles estando ali, o texto vai dizer que agora Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Perto da meia-noite, eles oravam e cantavam louvores a Deus. De forma que enquanto eles louvavam e cantavam, oravam e cantavam louvores a Deus, vai sobrevir um terremoto tão grande, mas tão grande, que vai abalar toda a estrutura e os alicerces daquela prisão. E o texto vai dizer que as portas vão se abrir, e o carcereiro ele vai ficar tão preocupado, mas tão preocupado, que ele vai já puxar a espada para poder se encontrar, se matar. Isso aqui é interessante porque, olha aqui comigo, antes deles expulsarem aquele espírito imundo daquela jovem, qual era o caminho deles? Vamos lá, qual era o caminho deles, igreja? A oração. Mas depois que eles expulsaram o espírito daquela jovem, depois que eles foram açoitados, depois que eles foram presos, depois que eles foram amarrados, o propósito deles mudaram? Não mudou. A oração permaneceu, mas junto com a oração eles elevaram o nível e colocou cânticos junto com a oração. Isso moveu a mão de Deus. O céu se abriu, o terremoto abalou, de forma que abalou toda a estrutura. E como é que pode um terremoto abalar a estrutura e não causar destruição? Como é que pode um terremoto abalar a estrutura e não vir abaixo? Mas ali não veio, abriu as panelas nas portas, quebrou os cadeados, as portas se abriram. Deus respondeu do céu. Sabe por quê? Porque o cenário pode até mudar, mas o propósito não pode mudar. Deus me trouxe aqui nessa noite para dizer: ainda que o cenário mude, até o propósito tem que permanecer o mesmo. O cenário mudou, sim. O caminho era a oração, mas agora o caminho é a prisão. Mas o propósito não alterou? Não alterou. A oração continuou, o louvor acrescentou, as cadeias se quebraram, e o terremoto tremeu. Deus está dizendo aqui nessa noite: porque o terremoto que vem de mim não são como os terremotos que acontecem aí fora, porque
porque os terremotos que acontecem aí fora causam total destruição. Mas o terremoto que vem de Deus, ele causa um impacto sobre a nossa vida e sobre a nossa história. O terremoto que vem de Deus, ele abala a estrutura e traz salvação para carcereiro. O terremoto que vem de Deus destrói toda a cadeia que o inimigo tentou colocar. O terremoto que vem de Deus, ele vem para avivar a tua fé. O terremoto que vem de Deus vem para te mostrar que ele é contigo no meio dessa prova. Não precisa se preocupar. Continue orando ao Senhor. Continue no mesmo propósito. Continue na oração. Continue no louvor. Continue na adoração. O propósito vai permanecer o mesmo. O cenário pode mudar, mas a tua adoração vai ser a mesma. A tua entrega vai ser a mesma. A tua busca vai ser a mesma. O teu jejum vai ser maior. A tua busca vai ser maior. A tua consagração vai ser maior. E vai tremer, vai abalar. Vai ter mudança, vai ter vitória. Vai ter salvação, vai ter milagre. Oh, aleluia. Aleluia. O nível foi elevado. Termina aqui. Eu tenho certeza que eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite. Que talvez hoje você que entrou aqui, você que está vivendo vitória maravilhosa na sua vida. Marina, minha vida está boa, estou bem. Meu financeiro está bem, emocional, está bem, espiritual. Beleza. Perfeito. Mas eu também sei que eu estou pregando para pessoas aqui nessa noite que o teu cenário é outro. Você literalmente está no cárcere interior. Literalmente você foi açoitado com vara. Literalmente você está preso. Literalmente cadeias amarram os teus pés. Literalmente você está numa prova tão grande, tão grande, tão grande. Ainda que os nossos cenários sejam diferentes, o nosso propósito nessa noite não pode ser alterado. O cenário até pode mudar, mas o nosso propósito não pode mudar. O cenário pode mudar, mas a nossa fé não pode mudar. O cenário pode mudar, mas a nossa busca não pode mudar. O cenário pode mudar, mas a nossa determinação em adorar e servir a Deus não pode mudar. Você tem uma missão, Paulo. Você tem uma missão. Fica de pé que eu quero orar com você nessa noite. Às vezes acontecem coisas na nossa vida que a gente não entende. Deus permitiu Paulo expulsar aqueles filhos. Deus permitiu Paulo ser açoitado junto com os filhos. Deus permitiu tudo isso acontecer por um propósito: salvar aquele carcereiro e toda a sua casa. Às vezes você vai ser colocado no cárcere interior. Às vezes você vai ser colocado na prisão e você não entende. Mas fica tranquilo. Só adora. Só continua no mesmo propósito, na mesma fé, na mesma determinação, na mesma confiança. Que Deus tem um propósito aqui. E principalmente a sua missão. E Deus vai fazer o resto. Deus, em nome do Senhor Jesus, eu te agradeço por essa palavra, porque muito falou comigo. Eu entendo que eu devo ir somente o Senhor quer que eu vou. Toca sobre nós nessa noite e nos ajude a compreender a autoridade do Senhor que repousa sobre a nossa vida. Não é da forma que a gente quer, mas é do jeito que o Senhor ordena. Que a graça do Senhor repouse sobre nós nessa noite, Pai, que possamos ser impactados pelo poder da Tua palavra. Meu Deus, que da mesma maneira nós não venhamos sair daqui, meu Pai, mas eu acredito que pessoas abriram o seu coração aqui nessa noite e foram impactados por aquilo que o Senhor ministrou aqui nesse lugar. Vai ser impactada a sua casa, a sua família, vai se estender até mesmo dentro daquele trabalho nessa semana. Essa pessoa vai martelar isso na cabeça e vai compreender, meu Pai, que ela tem um propósito a ser cumprido e esse propósito não pode ser repelido e nem deixado de lado, mas essa pessoa vai entender nessa noite, meu Pai, que a missão tem que ser feita. Que a graça do Senhor nos acompanhe, que o Senhor nos revista e que nossos pés sempre estejam no caminho da oração.
É o que eu te peço em nome de Jesus. Se acredita? Que Deus abençoe os irmãos, que Deus abençoe esta igreja, que Deus abençoe, continue abençoando o nosso pastor. E que Deus continue abençoando a cada um nessa noite, amém? O apelo eu vou deixar com o pastor, amém? Eram sem ovelha junto à sua aprisco. Eram sem ovelhas que a noite cuidou. Porém, numa tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e desviou. As 99 deixou o aprisco e veio as 99.